Capítulo 17. Lucas 17. Vocês vão encontrando já? E assim, para os irmãos que estão acompanhando, para vocês que acompanham este culto, nós vamos ler Lucas capítulo 17. Então eu vou ler a partir do versículo 20. Lucas capítulo 17, versículo 20, está escrito assim: Interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: O reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. E disse aos discípulos: Dias virão em que desejareis ver dos dias do Filho do Homem, e não o vereis. E dir-vos-ão ei-lo aqui ou ei-lo ali, não vades nem o sigais. Porque como o relâmpago ilumina desde uma extremidade inferior do céu até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Mas primeiro convém que ele padeça muito e seja reprovado por esta geração. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Amém. Amém. Senhor Deus, no nome de Jesus Cristo, te agradecemos por esta hora. Amém. Por o Senhor nos ter dado este privilégio de estarmos juntos com os nossos irmãos e irmãs e juntos falarmos sobre a Tua Palavra e lermos a Tua Palavra. Pedimos encarecidamente que o Espírito Santo seja o nosso instrutor e guia mais uma vez. Porque sabemos que o homem não poderá fazer nada que seja válido ser feito, Pai. Mas se Tu estiveres entre nós, em nós, então Tu poderás tomar controle da situação, Tu poderás prender nesta hora diante da Tua presença, com a Tua atração, porque nos sentimos atraídos pela glória do Teu poder, e pedimos que esta glória do poder de Deus, quando Tu manifestas o Teu pensamento para os Teus filhos e revelas a nós os Teus segredos, que isto prenda a nossa atenção a tal ponto que possamos entender cada frase, cada palavra, cada gesto, tudo o que Tu tens para nos mostrar nesta hora. E que isso traga refrigério para as nossas almas, perdão para os nossos pecados, cura para os nossos corpos físicos e uma esperança renovada diante do Senhor Jesus. Para a glória do Teu santo nome oramos e te pedimos. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Paramos exato onde Jesus fala sobre os dias de Noé. E para os que estavam no culto anterior, onde nós falamos deixados para a tribulação, foi o título do culto anterior. E perceba que nós paramos exatamente falando sobre Noé. E a resposta está clara para nós, porque é que as virgens nécias não acompanham o restante. Porque eles estavam caminhando junto, estavam na mesma caminhada. Virgens nécias e virgens prudentes. Mas como saber quem era prudente ou quem era virgem tola? Sem responsabilidade consigo mesmo. Eles estavam caminhando, estavam indo. E nesse caminhar elas adormeceram, cansaram, pararam por um momento. Chegou o momento de descansar. E o que acontece? À meia-noite ouve-se o clamor: eis o esposo, ou eis o noivo, sair ao encontro. Todas se despertaram. Eu não quero falar em termos denominacionais mais. Eu quero trazer bem para próximo de nós. Todas foram atraídas pela mensagem, pela proclamação das boas novas do reino. Todas se despertaram para o grito. O grito, porque nós sabemos quem dá este grito. E à meia-noite ouve-se o clamor. Veja quando, nos anos 50, o irmão Branham falava sobre aquela película, 5 minutos para a meia-noite. Ele disse que aquilo era uma ocasião profética, era algo profético. E o que acontece?
Quando despertaram-se todas, então foi que as virgens nécias descobriram que não podiam acompanhar o mesmo ritmo. E disseram: nós não temos isso. Dá-me disto, me faz entender, me explica. Aí começa a guerra de parágrafo. Um diz uma coisa, outro de outro, um quer provar de um jeito, outro quer provar de outro. E outro diz: mas a Bíblia disse assim. Eu disse: não, ela disse que foi assado. E o certo é que alguém vai procurar, alguém vai buscar, mas não acha tempo suficiente. E enquanto isso, o outro grupo vai caminhando, enquanto os outros vão buscar, vão procurar entender. Então, quando aqueles voltam, já não encontram mais. Eles não conseguem mais acompanhar e por isso são deixados para trás. E ficam para o período da grande tribulação que vai vir sobre a terra, onde o próprio diabo, onde o próprio Satanás estará encarnado em um homem, assim como Deus encarnou no seu Filho Jesus Cristo. Haverá também o filho da perdição, e o próprio diabo, aquele anjo caído, Lúcifer, estará encarnado literalmente em um homem. Vê? Então, imagino que não vai acontecer, ou o que vai acontecer. A Virgem Tola rejeitou a compensação. O irmão Branham fala isso no sermão, Perguntas e Respostas, no dia 23 de agosto de 64, e nós paramos por aqui no culto anterior, quero começar daqui. E ele diz: só um minuto, as virgens tolas serão salvas? Agora, ouça a resposta do irmão Branham. Ele disse: não, não. Porque a pergunta foi: serão? Porque se as virgens tolas ficam para a tribulação, a ideia que se tem é: vão passar por tribulação para se salvarem, através do sofrimento. O irmão Branham disse: não. O que quer que aconteça, acontece agora. Então, as virgens nécias, elas se salvam, sim, elas encontram o direito de entrar na vida eterna, mas não porque passaram por uma tribulação. Elas já entram na tribulação salva. E é por isso que elas pagam com suas próprias vidas, porque elas creem. São pessoas crentes, inclusive. Mas lembre-se que a Bíblia diz: bem-aventurados que fazem parte da primeira ressurreição. Porque a primeira ressurreição faz parte da noiva, que não sofrerá condenação, não passarão por juízo algum. O julgamento é agora pela palavra, quando lhe vem a prova da fé. Amém. Então veja que estamos dando prosseguimento ao assunto. O Branham continua. O que acontece? O que acontece? Acontece agora, neste tempo. Ela está em um estado, ela terá de passar pelo período da tribulação. E isto porque ela rejeitou a compensação em sua plenitude. Ela não rejeitou toda a palavra, ela não rejeitou tudo. Ela só não pôde aceitar a plenitude da palavra. Vê? Eu não sei, eu teria que pegar esta mesma mensagem, Perguntas e Respostas, do dia 23 de agosto de 64, para ver em traduções diferentes que linguagem usaram nesta parte aqui. Porque na tradução que eu tenho diz: ela rejeitou a compensação em sua plenitude. Esta palavra compensação, teríamos que estudar ela melhor para entendermos isto e ver em versões diferentes o que os tradutores conseguiram captar a respeito disso. E quem sabe até irmos em dicionário, seja o que for, para entendermos melhor. No entanto, de um modo geral, você compreende o que o irmão Branham está dizendo, eles não conseguiram ver a plenitude da revelação. Vê? Ou aquilo que ele chama de a graça suprema. A graça suprema. Fé suprema. Que é fé de rápido. Veja, ele diz: ela é uma crente. O grupo Virgem Nécia. Ela é uma crente declarada, mas terá de passar pelo período de tribulação. A Bíblia diz: se os restos deles, o dragão existiu água de sua boca e fez guerra. E que hora é essa? Nunca houve um tempo na história onde as igrejas nominais estivessem tão esfomeadas em achar o batismo do Espírito Santo. As igrejas estão esfomeadas atrás dos dons, atrás disso. Irmão Branham continua: eu faço aos homens de negócios cristãos, constantemente presbiterianos, luteranos, católicos, todos os batistas, as centenas, igrejas de Cristo, nazarenos, peregrinos da santidade, adventistas do sétimo dia, cada um dos rebanhos tentando encontrar, ver. E vocês veem que todos eles se renovaram, se tornaram carismáticos,
se dividiram, se subdividiram. Alguns grupos dentro de cada uma dessas religiões procuraram os dons espirituais, inclusive os católicos, movimento carismático, não é? Tudo isso. Então a resposta está bem clara. A Virgem tola rejeitou a compensação, que é a palavra em sua plenitude. E eu quero ser bem mais direto com vocês, bem mais claro com vocês, como tenho sido sempre. O que as virgenésias rejeitaram foi a doutrina de Cristo. Não pensem que é apenas um rótulo quando falamos doutrina da mensagem ou doutrina de Cristo, porque tudo está dentro disto, é a doutrina, o verdadeiro ensino de Cristo. Por isso João diz, quem não tem a doutrina de Cristo não tem Deus. Aqueles que não perseveram na doutrina não têm a Deus. Agora, uma pessoa sem Deus, como pode ir no rapto? Agora me diga o que é não ter Deus. É não ter o Espírito. Eles têm a palavra, mas não conseguiram obter o suficiente do Espírito desta palavra. E por isso eles não poderão ser arrebatados, porque eles não conseguiram. Eles não conseguiram manter-se dentro do limite da doutrina. E João foi bem claro, ele disse, não tem Deus. Aquele que extrapolar, que ir além dos limites da doutrina, não tem Deus. Então, por que eles não vão no rapto? Porque eles rejeitam a palavra em sua plenitude. A doutrina de Cristo, eles não conseguem acompanhar isto. Bem, eles não têm o Espírito Santo. No entanto, estão tentando encontrá-lo, estão tentando buscá-lo. De alguma forma, porém estão buscando de uma maneira que não é da maneira escriturística. E eu, quando li essa leitura que fizemos agora há pouco, vocês viram que isto ficou até o período de Noé, como foi nos dias de Noé. Então nós temos aqui o quadro. Nós temos o quadro completo aqui. Os dias de Noé em evidência. E o que aconteceu nos dias de Noé é que eles não acreditaram que ia chover. Eles não acreditaram que cairia chuva. É o que acontece também em nossos dias, nesse tempo do Filho do Homem, que outra vez viria uma chuva de ensinamento, e foi profetizado, gotejarei minha doutrina como orvalho da chuva. E como é que ele vem? O anjo forte desce, rodeado com uma nuvem. E a nuvem mostra que tem chuva ali. E desta nuvem que saiu, volte, porque é tempo da abertura dos selos. Tem um ensino para ser dado. E assim vocês podem ir pensando aí nas coisas. Uma outra citação, que vamos relembrar ela mais um pouquinho, está na mensagem Deus escondendo-se em simplicidade. Está aqui, no dia 12 de abril de 63. Algo aconteceu no outro dia. Vocês ouviram as fitas, os 7 trovões. Que tempo é este, Senhor? Vê, aconteceu no outro dia. Você conhece essas coisas. O tempo está à porta, igreja. O tempo está à porta. Não espere mais. Veja, como você não sabe se o rapto está acontecendo o tempo todo? Esta é uma pergunta. Como você sabe que o rapto não está acontecendo? 1 ano depois, ou 2 anos depois, ele pregou o sermão O Rapto. E ali, quando ele abriu a revelação do rapto, ele então voltou a testificar dessas mesmas palavras. O rapto está acontecendo. Porque ele disse que o rapto está em 3 fases. Alarido, voz e trombeta. E é o mesmo Senhor que desce com essas 3 coisas. Amém. E ele disse o alarido é a mensagem. Então, desde quando o alarido está soando na terra? Desde quando o rapto se iniciou? Vê? É por isso que eles não conseguem acompanhar. Os que ficam para trás não conseguem acompanhar, porque o rapto é progressivo. É progressivo. Então os ministros dizem, estão loucos pregando um rapto progressivo, porque eles estão esperando o rapto vai acontecer assim de um momento. Vê? Não conseguem captar que o rapto é progressivo. Vai acontecendo de uma forma progressiva. O alarido é uma mensagem, e até você entender esta mensagem se leva tempo. Mas aquele que desceu com o alarido disse, o tempo não demorará mais, não será mais retardado. Quer dizer, o Senhor do tempo está aqui, eu controlo isto. Veja,
Vocês só têm que ir caminhando, que prosseguir. Como você sabe que o rapto não está acontecendo o tempo todo, quando você souber, será passado. Então a virgem nessa que vai dizer, puxa, aconteceu o rapto. Porque os que serão arrebatados terão que saber que já estão nele. Veja, um desaparecimento aqui e ali. Quando você souber, já vai ter acontecido e julgamento golpeará o mundo. Foi exatamente essa parte que paramos no culto anterior. Inclusive na gravação do vídeo, ficou apenas até essa parte, quando eu citei o caso de um vizinho nosso, que já faleceu inclusive, lá de onde morávamos, onde ele passando por baixo de um pé de coqueiro, um coco caiu, tão rente a ele que tirou seu chapéu. Então, é um golpe que você não espera. Por pouco não morre ali. Não é? Então, o rapto será desta forma. Quando as pessoas aconteceu, será um golpe certeiro. E não terá mais retrocesso, não terá como voltar atrás. Vê? Mamãe continua. Você diz, bem, eu pensei que é muito tarde agora. Lembre-se, eles não souberam até que entraram na arca. Mas já era tarde. Onde nós paramos? Em Lucas 17. Assim, o versículo 26 de Lucas 17. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Veja como estão as Escrituras. O que nós lemos, onde paramos o culto anterior e de onde estamos dando prosseguimento, como as coisas estão tão juntas aqui. Observe. O irmão Branham diz, lembre-se, eles não souberam até que entraram na arca, mas já era tarde. A virgem Nécia não soube até que voltou, e a virgem prudente se havia ido. Então ela foi deixada para o período da tribulação. Assim vemos que os tipos estão todos aqui. Os dias de Noé e a virgem tola não tendo o Espírito Santo. E quando ela tentar, buscar, compreender que isto é a verdade e dizer, realmente, está certo. Agora eu pude ver a diferença da aparição e a vinda. Vê? Agora eu pude entender porque o irmão Branham falava tanto sobre o Filho de Deus, porque os apóstolos também. Agora eu compreendo. Quando chegarem a esta compreensão, será tarde. Os dias de Noé e a virgem tola, não tendo o Espírito Santo. E quando ela tentar buscar e voltar e descobrir como consegui-lo, porque tem como. Quando a virgem tola, ou a virgem Nécia, descobrir como conseguir o Espírito Santo, será muito tarde então. Será muito tarde. Por isso, eu temo que este grande despertar que está acontecendo ao redor do mundo é a última varredura de Deus para resgatar aqueles que são ordenados a entrar. Lembre-se disso. Quando o pastor Oliveira primeiro começou a pregar sobre a parúzia, examinando porque o irmão Branham falou tanto sobre a presença e mostrou em muitos sermões a diferença entre a aparição e a vinda. E quando o irmão Oliveira então começou a pregar sobre a parúzia, todos os ministros zombaram dele, começaram a zombar dele. Mas você não imagina quantos que zombaram há tempos atrás, agora estão pregando também sobre a parúzia. Pregando de um jeito ou de outro. E você encontra muitos pregando sobre a deidade, mostrando a diferença entre o pai e o filho. Mas, no entanto, sem ter uma base correta sobre aquilo. E isto enganando as pessoas, porque eles pensam que seus ministros estão pregando também a verdade sobre aquilo. Vê? Estão falando de um jeito e de outro, e pregando sobre a presença também de uma forma ou de outra. No entanto, sem ter o segmento correto. O irmão Kossorek disse que um ministro de nome Jack Bell disse para ele, irmão Brian, aquele livro que você escreveu sobre a diferença entre pai e filho, vocês têm, Melquisedeque, número 47, não é? Que eu traduzi quando estive em La Paz. Aquele verdinho. Vocês têm ele. Nós temos ainda um bom estoque, graças a Deus. O irmão Antônio tem uma parte guardada, tem outra parte guardada aqui. O irmão Jack Bell disse, irmão Brian, aquele livro que você escreveu
sobre a diferença entre o pai e o filho, não tem como alguém se voltar contra o que cremos a respeito da deidade. Não tem. Se alguém ler aquele livro, não tem como eles voltarem-se contra o ensino da deidade que estamos ensinando. Porque a coisa ali está muito clara, muito bem explicada. Mas o que acontece? Os ministros ainda conseguem pegar aquilo. Quando tenho notícia, eu enviei o livro daquilo para o ministro, que vocês bem conhecem, porque ele estava pregando contra o ensino sobre a deidade. Eu mandei aquele livro para ele. E ele não me respondeu nada, nunca me respondeu. Mas em retaliação enviou seus CDs contra o que eu ensino para uns 4 ou 5 membros daqui. Os irmãos simplesmente me devolveram, me entregaram, olha o que mandaram para mim. Aquilo foi simplesmente uma retaliação, porque eu enviei para ele aquele livro para ele examinar. É dessa forma. Então, você sabe o quê? Vai chegar um dia que as pessoas, os membros, os ministros, vão começar a ver também, a examinar estas coisas. Pois eles vão ter que descobrir que para ter Deus, que é o Espírito, você tem que ter a doutrina de Cristo. Eles vão ter que descobrir isto. Vê? E sem ter a doutrina de Cristo, você não tem a Deus. E Deus é quem? O Espírito Santo. Amém. Sem o Espírito Santo não se vai no rapto. E as virgens nestas ficam para trás porque não obtêm suficiente do Espírito. Se não obtém suficiente é porque obtém uma parte, mas não todo. Vê? Então, quando eles começarem a vir pelo óleo, terão de vir para a doutrina. Não vai ter jeito. Quando eles verem que necessitam do estímulo da revelação, eles terão que ir, mas escuta, o estímulo da revelação vai me estimular a que revelação? Vê? Então, o azeite representa o Espírito Santo, correto? Então, eles vão descobrir que para agarrar o azeite, para ter azeite em seus vasilhames, eles terão que ir para a doutrina de Cristo. E quando fizerem isso, será tarde. Não terão mais tempo. Não terão mais tempo. Deus está fazendo uma varredura na terra. Por isso eu digo para vocês, desde o início, desde há muito tempo, este não é o trabalho de um só homem, mas é o esforço de um grupo de crentes dedicado ao serviço de Deus Todo-Poderoso e de seus filhos. Porque todo o esforço que estamos fazendo é para alertar a semente eleita e predestinada. Porque este é o grito que eles têm que ouvir para se despertarem para a grande hora que estamos vivendo. Os outros vão se despertar, mas não consigo ver, não consigo entender. Bem, as pessoas terão que vir agora enquanto têm chance. E se elas têm chance, é porque Deus tem uma forma de estar trabalhando. E é usando a mim e a você para levar isto a eles. Amém. Vamos ler mais algo aqui no sermão A Visão de Pátimo. No sermão A Visão de Pátimo, do dia 4/12 de 1960, Montbrand disse assim: então a virgem tola era aquela que não tinha óleo em sua lâmpada, que eu creio que era lançar em trevas exteriores, onde elas estavam se lamentando, lamuriando e rangendo os dentes. Se você comparar isto com suas notas de rodapé, vai notar de novo até a grande tribulação, vai voltar de novo ali até a grande tribulação. E eu acho que eles são quem ficam para trás e passam pela grande tribulação. Grande lição aqui. Se tivéssemos tempo de entrar mais nisso, ver isto na visão de Pátimo. Há outra pergunta aqui que me deram na última noite. Irmão Branco, as virgens tolas de Mateus 25, contadas com o resto dos gentios, eu entendo que as 5 virgens tolas foram salvas, mas tiveram de passar pela grande tribulação, correto? Sendo assim, qual será seu destino final? Poderiam ser as ovelhas que estão separadas das cabras, em Mateus 25, 33 e 34? Teologicamente, muito bom, de acordo com o que eu também acho assim, que elas são o remanescente, a virgem dormente é o remanescente falado em Apocalipse, da semente da mulher que guarda os mandamentos de Deus e tem testemunho de Cristo. Uma mulher que terá um pouco de posses e as deixará. Bem, agora, é isso que ela está cortando, ou pega seu modelo e põe em qualquer
E de que forma ela vai cortar aquilo. Você vê que são só palavras, não é? Só palavras, palavras e palavras. E se você não formar o quadro em sua mente, você não sabe o que ele está falando. Ele está dizendo que a mulher simplesmente pega um corte de pano, coloca lá, estende na mesa e diz: eu vou fazer um belo vestido. E ela coloca um molde ali e começa a cortar de acordo com o molde. Vê? Vamos ver. Mas o que é deixado é chamado de remanescente. Agora, se você observar, havia 5 tolas e 5 virgens sábias. Todas elas eram virgens. Por isso que eu não incluo aqui, para este tempo, o sistema denominacional. Porque denominação não é virgindade, é prostituição. Vê? Não incluo mais aqui o sistema denominacional, as denominações. Porque não são virgens, são filhos da grande prostituta, tal mãe, tal filha. Disse o irmão Branham a respeito da igreja mãe, com todas as outras que saíram dela e voltaram para a mesma doutrina, para o mesmo sistema. Bem, são feitas do mesmo material, mas por eleição, Deus escolheu sua noiva, por eleição, antes da fundação do mundo, põe seus nomes no livro da vida do Cordeiro, morto antes da fundação do mundo, antes de o mundo haver começado. Deus, em sua mente, sendo infinito, fez isso. Então, é o mesmo material? É. Mas por que será que esse pedaço foi escolhido para estar aqui? Ele saiu de outro pedaço, ele não foi criado assim. Ele não foi feito nesse tamanho. Ele foi tirado de um pedaço grande de tecido. Mas essa parte foi eleita para estar bem aqui, como um paninho de honra aqui, olha. Onde vocês vêm adorar a Deus, ele está ali. Então, isto é o que acontece com a igreja que será arrebatada sem sofrer dano. Vê? Foram eleitos e predestinados para isto. O restante é tanto pano quanto este. Por isso ele está dizendo, são virgens, são santas, são crentes declarados. No entanto, ficarão para trás. Vê? Pois bem, perguntas e respostas, Deus sendo mal entendido, foi outro sermão que ele pregou, Deus sendo mal entendido, foi também um culto de perguntas e respostas. Parágrafo 26, ou página 26, parágrafo 140, ele diz: as 5 virgens se perderam. Ele diz, presumo que ele esteja perguntando, as 5 virgens, as 5 sábias e as 5 tolas. Agora, se você estivesse conosco nos últimos ensinamentos sobre o Apocalipse, você diria que aquelas virgens, as 5 tolas, não estavam perdidas. E interessante que quando chega nessa parte, tem irmãos que se conformam e dizem, não tem problema, se eu não for durar, teu filho para a grande tribulação. Que belo conselho isso, não é? Que belo conselho perder milênio. Sem comentário, não vamos entrar nesse detalhe, sem comentário. Mas entenda, as virgens todas, elas não se perdem. Viu? E essa pessoa estava perguntando porque não tinha acompanhado os outros estudos. Por isso ele está dizendo. Agora, se você estivesse conosco nos últimos ensinamentos sobre o Apocalipse, você diria que aquelas virgens, as 5 tolas, não estavam perdidas. Mas não foi permitido entrar nas bodas. E então sofreram perseguição. Foram martirizadas e levantaram-se novamente na segunda ressurreição geral, no último dia. Aquelas são as pessoas onde ele separou as ovelhas das cabras. Vê? Elas ficaram diante do julgamento. Você diz, bem, irmão Branham, nós, a igreja, não ficamos? Não, Senhor. Nós não passamos pelo julgamento. Nós estamos no julgamento agora. Já pregamos isso, não é? Que estamos no tempo de julgamento. Este é o nosso julgamento. Por isso o juiz supremo desceu com a sua avaliação. Vê? Nós estamos no julgamento agora. Vê? Deus põe nossos pecados sobre Cristo. E aquele que ouve minha palavra, São João 5,24, e crê naquele que me enviou, tem vida eterna, e não passará por julgamento, mas passou da morte para a vida, sem mais julgamento para a igreja. Amém? Amém. Então eu creio que o irmão Branham está falando da noiva aqui. Ele citou, não mais julgamento para a igreja. Então você já sabe que ele não está falando da igreja em si. Porque a noiva é tirada da igreja. Ele está falando agora da noiva, mesmo citando o nome igreja. Vê? E não a igreja baseada em outras coisas que ele fala. Algumas vezes,
o profeta de Deus, intermitentemente, usa a palavra igreja para noiva e vice-versa. Isso é uma forma normal de se expressar. Mas quando você olha tudo o que ele disse, fica claro que a igreja passa pelo período da tribulação, mas a noiva será raptada antes. Amém. Pois bem, e ele continua na mesma citação do sermão, Deus sendo mal entendido. Ela é levada no rapto e volta para jogar julgamento, ou para lançar julgamento, sobre as pessoas que não receberam o Espírito Santo. A noiva que sofre no rapto, ela também vai estar julgando. Né? Não disse Paulo que ele desafia qualquer um de nós a levar um caso à corte, ao magistrado injusto, quando não sabeis vós que os santos julgarão a terra? Nos assentaremos com Cristo e julgaremos reis e sacerdotes, e julgaremos estas pessoas a quem pregamos e falamos sobre o batismo do Espírito Santo, e que recusaram-se a recebê-lo. Este mensageiro de Deus está nos dizendo que a noiva que será arrebatada lançará julgamento sobre aqueles a quem ela pregou sobre o batismo do Espírito Santo, e eles recusaram e não receberam. Agora, como é que se prega sobre o batismo do Espírito Santo? É ensinando as pessoas a falar em línguas? A menos que você não sabe o que é o batismo do Espírito Santo. O que é a evidência de se ter o Espírito Santo? Fé genuína na palavra é ver a manifestação da palavra a seu tempo, é o fruto para seu tempo. Em outras palavras, o cumprimento da Escritura para o dia que você vive. Ao crer naquilo, você é batizado. Você tem a evidência de ter o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo está dirigindo você para o cumprimento da palavra e você se torna aquela palavra em evidência enquanto você vive. Então, a parte da palavra que está se cumprindo hoje, e aqueles que creem nela, quando fala sobre isso, e as pessoas dizem não creio, elas rejeitam. Estão rejeitando o Espírito Santo. E por isso serão julgadas, por rejeitarem o dia, ou a manifestação de Deus no seu tempo, no seu dia. Continuando aqui. Pense nisso. Não, elas não estavam perdidas, mas nunca estarão na noiva. Elas virão na segunda ressurreição, mas nunca estarão na noiva, para serem julgadas de acordo com o modo que trataram a luz que receberam. Agora, esta parte é com Cristo. Entretanto, elas não estavam perdidas. Então, creio que fica bem claro com estes assuntos o tema a respeito das virgens nécias, não é? Fica bem claro. Nessa próxima citação, que o irmão Branham tinha acabado de falar, sobre uma viagem à Alemanha e o testemunho de alguns homens lá, que tinham escondido durante a guerra de Hitler, na Alemanha nazista e tal, e como eles tiveram de orar por comida em suas mesas. Porque ele estava falando de um período de aperto, de uma perseguição, de necessidade. Então ele faz essa afirmação no sermão Manuscritos na Parede, ou Escritura na Parede, né? A tradução que você tem em casa. O irmão Branham disse: perseguição faz da igreja forte. E Deus vai fortalecer esta igreja americana algum dia, escondendo-a em um abrigo antibomba em algum lugar. Bem, se cremos que a noiva não sofre perseguição, então essa citação está falando dos deixados para trás. É por isso que alguns irmãos pegam algumas citações do profeta e dizem assim: você vai ver, vai ter que vir uma perseguição e tal. E eles pegam isso e ainda dizem que o Branham vai estar dentro do abrigo nuclear também junto. E ainda podem fazer inferência a isso sobre os esconderijos do Altíssimo. Vai saber o que pensa uma mente que não foi, vamos dizer assim, selada com o Espírito ainda? O que pode fazer? Deixe-me ler outra vez o que ele disse no sermão Escritura na Parede. Perseguição faz da igreja forte. E Deus vai fortalecer esta igreja americana algum dia, escondendo-a em um abrigo antibomba em algum lugar. Agora, você acha que se é a noiva precisa ser escondida no abrigo antibomba, sendo que ela vai ser levada embora? Ou será que vai ter, vamos dizer que está no abrigo antibomba, com a Terceira Guerra Mundial explodindo, para podermos ali dentro começarmos a ter fé de rato? Se cremos que a noiva não sofre perseguição,
Então essa citação está falando dos deixados para trás, dos que ficarão para a grande tribulação. No sermão Perguntas e Respostas, do dia 23 de agosto de 64, o irmão Branham disse: as pessoas dizem, e quanto aos primeiros santos? Porque vem uma pergunta assim, olha, o alfa repete-se no ômega? Sim. Tudo é uma repetição de fatos? É. Bem, a parte da noiva lá no tempo dos apóstolos sofreram perseguição. Eles foram perseguidos e mortos e apedrejados. Então, se o alfa se repete no ômega, teremos que ter o mesmo. A noiva vai ter que passar por isso? O irmão Branham disse, não. Você tem que entender as comparações alfa e ômega. Até onde elas vão. Você não pode passar da comparação alfa e ômega além daquilo que o profeta disse. Então, observe. O irmão Branham disse, não. Aquilo foi a mudança de dispensação. Eles estavam sob perseguição. Que se você estivesse aqui para ouvir estas eras da igreja e ver como eles entraram em trevas e tiveram de fazer isto, então isto mostra onde eles tinham que ter perseguição. Porque cada uma das eras da igreja e tudo começa a mostrar que elas eram mais escuras e mais escuras até que eles finalmente completamente negaram o seu nome e escolheram outro nome que viveram e foram mortos. Sardes. E então saem Tiatira e Sardes, e então saíram. Então começou Filadélfia, e assim por diante, e então veio o tempo do chamado da noiva, que é escapar de todas as condenações, contando merecedor de escapar de toda a condenação que irá e que virá sobre a terra, para que sejais contados merecedor de escapar disto, não passar por isto, escapar, vê? Vocês entendem agora? Todo mundo? Vem! É? Então a noiva é chamada para fora exatamente para escapar da tribulação. Bem, na festa das trombetas ele disse também, no sexto selo, quando aberto, a perseguição golpeia os judeus, de um ponto de vista literal. E aqui vem a perseguição da igreja, de um ponto de vista eclesiástico, pois a noiva já foi chamada. Os sábados estão terminados e prontos para os judeus serem chamados. Para onde? Para a festa da expiação. Não é? Ou, aqui, agora eu encontrei onde foi falado também sobre compensação, ou expiação. É isto. Expiar é também como compensar. Então entenda agora, porque às vezes os tradutores que traduzem, vamos dizer, o mesmo sermão ou o mesmo parágrafo, podem traduzir por palavra diferente. Porque quando você vai expiar o erro de alguém ou alguém, o que você vai fazer? Vai compensar aquela pessoa, correto? Então aquilo que agora eu entendi, aquilo que eu li no outro parágrafo, sobre eles rejeitaram a compensação, é a expiação. Não é? Pois bem, ó igreja, não vê isto? Assim a perseguição aos judeus sobre Hitler e Stalin é seguida pela perseguição da igreja depois que a noiva é ida para a glória. Amém. A igreja não sobe no rapto, a igreja fica para trás. A noiva que sai da igreja é o que vai embora. Vê? Agora, para aqueles que creem que alfa deve se repetir no ômega, e assim deve haver uma perseguição antes de irmos do rapto, vamos ver o que o irmão Branham disse sobre a perseguição alfa. Lá. Do seu sermão, Testemunho de William Branham, do dia 10 de fevereiro de 1960, na página 28, o irmão Branham disse assim, você crê nisto? A Escritura diz isto, depois de sua morte, sepultamento e ressurreição. Perseguição se lança sobre a igreja. O irmão Branham está falando do que aconteceu no alfa. Então agora você entende como é que se repete agora no ômega. Observe. Você acredita nisto? A Escritura diz isto, ele está perguntando. Depois, observe, de morte, sepultamento e ressurreição. Perseguição se lança sobre a igreja. Então, se a perseguição vem sobre a igreja depois de sua ressurreição, então eu creio que vai se repetir assim
também no ômega. Depois da ressurreição e rapto da igreja. Lá teve perseguição? Teve. Mas só depois da morte, sepultamento e ressurreição de Jesus. Agora, outra vez, o corpo passa pelo mesmo. Só depois de morte, sepultamento e ressurreição. Depois da igreja ressuscitada. E você sabe que a ressurreição faz parte de quê? A ressurreição faz parte do rapto, não é? Alarido, voz de arcanjo e trombeta. Então veja que a ressurreição está na voz de arcanjo. A trombeta é a subida, é o subicar, é o chamado para as alturas. Só depois disso é que vem perseguição para a igreja. Mensagem e testemunho de William Branham. Então, no sermão ainda, deixe-me ver se eu ainda tenho alguns minutos para deixar para vocês mais uma citação. Para que o Espírito Santo foi dado, ou para que foi dado o Espírito Santo? O irmão Branham disse: quando homens zombam de você, não estão zombando de você. Estão zombando daquele que te enviou. Assim disse Jesus: abençoados são vocês quando os homens dizem todas as formas mal contra vocês falsamente, por amor ao meu nome. Bem-aventurados sejam vocês. E novamente, todo aquele que vive devotamente em Cristo Jesus será perseguido. Pois, quando Deus se fez conhecido em Cristo, eles o odiaram. Quem mais o odiou? A igreja. A igreja o odiou mais. A igreja odiou mais a Jesus do que as pessoas comuns. Quando Deus se fez conhecido em Cristo. As pessoas comuns estavam procurando milagres. Ô irmão, ore por mim. Não é? Estavam procurando ajuda. Mas a igreja, o sacerdote, os membros, estavam procurando uma forma de matá-lo, de traí-lo. E leva em trás. Chegava o sacerdote, eu via ele ensinando isso e aquilo. É assim. No entanto, o que acontece? A igreja o odiou mais. Eles o odiaram mais do que o beberrão. Eles o odiaram mais do que qualquer pessoa. Foi a igreja quem o odiou. Então, quando você vê o cosmos, a ordem do mundo, o mundo não o conheceu. Significa, a igreja, assim chamada, não o conheceu. Ele veio para os que eram seus e os seus não receberam. Mas tantos quantos receberam, a este ele deu o poder de se tornar filho de Deus. E aqueles que creram em seu nome, como deveríamos amá-lo e adorá-lo. O propósito de Deus querendo entrar em companheirismo. Amém? Amém. Isso para mim é uma bela citação. Amém. Mostrando que não é tanto o mundo que vai te odiar, mas a igreja. Aqueles que dizem que serão os mais que te perseguirão. Mostra que a igreja odiou a manifestação de Deus no homem Jesus. E ela vai te odiar também hoje, quando verem Cristo em você, a esperança da glória. Amém. Diga, o que é Cristo em vós, a esperança da glória? Já pensou sobre isso? Como é Cristo em você, a esperança da glória? Se você sabe o que é glória, você sabe o restante. Se você sabe que glória é doxa, a avaliação de Deus, é assim que eles te odiarão quando verem a avaliação de Deus em você. O pensamento de Deus em você. A revelação de Deus em você. Então eles verão que tem algo que não bate, que é diferente, te odiarão por isso. Do jeito que os irmãos José o prenderam porque ele era diferente. Vê? É a mesma coisa. Isso não significa que vamos ir e falar mal da igreja. Então eu creio que vou concluir por aqui já. Vê? Já que botei para carregar, mas parece que está falhando também esse negócio. Não significa que vamos falar mal da igreja o tempo todo. Não. Se eles te rejeitaram, e quando te atingirem, apenas cale sua boca, como Cristo fez. Não vamos estar, vamos dizer assim, aqueles que nos acusarem, não vamos estar revidando. Respondemos perguntas de quem quer saber. Mas não entraremos em debate sobre o que cremos. Não responderemos, vamos dizer assim, alguma carta, telefonemas, e-mails, descaridosos que venham por causa daquilo que pregamos. Não. Jesus não fez isso. Calaremos nossa boca como Cristo fez.
você tem de sair do seu caminho para se juntar a eles. Não, senhores. Porque você não pode juntar-se a eles, porque dois juntos só podem andar se estiverem de acordo. Mas você deve ser um cavalheiro, você deve ser dama o suficiente para recebê-los quando cruzarem seu caminho. Agora, se você compreende isto, eu espero que isto lance mais luz sobre aquilo que lemos na carta de João. Sobre aquilo que lemos na carta de João. A forma que temos que tratar as pessoas. E não poderíamos pregar isto há 6 meses atrás, porque teríamos que ver como cada um se comportaria diante de algumas questões. E eu tentei alertá-lo para muitas coisas. Você deve ser cavaleiro e dama o suficiente para receber determinadas pessoas quando elas cruzarem seu caminho, não importa qual mal elas te fizeram. Senão você será pior do que elas. Pior do que eles. Não seja igual a eles. Eu estou lendo para vocês, estou citando para vocês o que pregou o irmão Brian Consoré, porque pegaram as palavras dele aqui e fizeram totalmente o contrário. Você entendeu o linguajar dele quando ele esteve aqui neste púlpito. E como foi fácil pegar aquilo ao pé da letra. E chegaram diante de uma pessoa e disseram: eu não posso mais orar pela irmã, porque disseram para não orar. Do mesmo jeito que fizeram com uma senhora que estava na beira da morte e morreu dias depois. O irmão foi visitá-la e ela: ô irmão, ora por mim. Eu não posso orar pela irmã. Disseram para não orar. O pastor te excluiu. O pastor te excluiu, não posso mais orar por você. Chegou uma gambá morrendo, ferida. Alguém deve ter jogado algumas pedradas, algum bicho deve ter mordido na porta do irmão Bruno. Passou uns 2 dias, era morre, não morre, morre, não morre. E o irmão Bruno: acho que eu vou acabar de matar, não é possível. O Espírito Santo entrou em cena disso, ela veio pedir oração. E você quer matar, não? Se o irmão Bruno pensou isso, por que nós não pensaríamos também em acabar de matar algum irmão que já está quase morrendo? Que vergonha, que decepção. Se essas pessoas soubessem o que é julgamento, como é que Deus avalia? Por isso é dito: não julgueis, a ninguém julgueis. Mas como é fácil julgar pelas aparências, ou porque alguém fez isso, ou fez aquilo. Deixe-me ler para vocês agora, isto aqui que eu separei para esse final, as palavras do irmão Consuelo. Você deve ser um cavaleiro e dama o suficiente para recebê-los quando cruzarem seu caminho, não importa quão mal eles te trataram. Não seja igual a eles. Mostre que você tem alguém que eles não têm. Amém, Jesus. Se você tem esse alguém que os outros não têm, esse alguém agiu como? Judas trazia uma ruma de soldados para ferir a Jesus, maltratá-lo. E Jesus chamou ele de amigo. Não é? Cristo em você, na esperança da glória, mesmo enquanto penduraram na cruz, em seu último suspiro, ele disse: Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. Nós dizemos: sabe o que é, Senhor? Por mim, já estava no lago de fogo. Eu lavo as mãos. Não quero nem ver. São os malignos. São os hipócritas. Não somos. Quando agimos assim, não somos melhor do que o fariseu. Quem estava condenando o publicano. E ele estava condenando o publicano porque ele fazia coisas boas que o publicano não fazia. E quando queremos agir com mais santidade do que os outros, é porque nós sabemos que temos feito alguma coisa boa. Como se aquilo fosse de nós mesmos, aquela bondade. E é por isso que muitos de nós não vamos para casa justificados. Essa deveria ser a nossa atitude, a mesma atitude de Cristo. Deixe-me ler para vocês agora um testemunho do irmão Consoré outra vez. Ele diz assim: eu nunca disse a essa igreja ou a minha família para tratar alguém friamente
ou tratar com desdém. E foi o que eu vi acontecer aqui por alguns meses, de algumas pessoas. Tentei alertá-lo, depois disso nos sentamos aqui, mais ou menos por aqui umas 4 ou 5 pessoas, e eu fiquei sem palavras, sem ação. Como explicar determinadas coisas para quem está aprendendo comigo meses a fio? Eu nunca disse a essa igreja ou a minha família para tratar alguém friamente ou tratar com desdém. Eu disse, deixe-o só, porque é melhor. E dessa forma você pode esquecer. A Bíblia diz como tratar um herege. Um herege. Agora, se você sabe o que é um herege, ela diz, rejeite-os. Mas a palavra rejeitar não significa falar mal deles. Nem significa tratá-los friamente. Apenas significa deixe-os sozinhos. E se você não consegue fazer isto, com graça em seu coração, você tem